Graça, paz e prosperidade da parte do Senhor a todos os irmãos. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 11. E olha o que a palavra vai nos dizer. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! Vamos comparar Isaías 55:11 a um rio. Deus é um rio infinito de provisão. A palavra é o canal e o seu decreto é a pá que cava até conectar o canal ao rio. Se você cava na direção do medo, o canal entope. Se cava na direção da dúvida, o rio não passa. Mas se você cava na direção da fé, o rio encontra o caminho aberto e flui. Não em gotas, mas em torrentes. Em Marcos 11:23, Jesus ensinou que se alguém disser isso a esse monte e não duvidar em seu coração, assim será com ele. Observe que Jesus não disse orar a esse monte, ele disse se alguém falar a esse monte. Cristão fala com Deus, sim, claro, mas Jesus também ensinou que podemos falar ao monte e ele ouvirá. Neurociência versus Romanos 12:2. Quando você declara a palavra com emoção e repetição adequada, na neurociência, o cérebro cria novas conexões neurais. Nesse versículo já diz isso de forma espiritual. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seu cérebro não diferencia uma realidade vivida com uma realidade declarada com convicção. Por isso, quando você decreta algo baseado aqui nas escrituras, você muda sua estrutura interna e abre espaço para manifestações externas. Física quântica versus Hebreus 11:3. A ciência descobriu que o observador influencia a matéria. Partículas se comportam diferentes dependendo de quem as observa. Hebreus 11:3 diz que o que se vê foi feito do que não é visível. Nossa declaração é o observador espiritual que organiza o invisível para produzir o visível. Epigenética versus Provérbios 17:22. Pesquisas mostram que pensamentos e emoções alteram a expressão genética. Nesse versículo, Deus nos ensina que o coração alegre é o bom remédio, ou seja, fé cura, dúvida adoece e declaração fortalece. O decreto de fé fala da solução bíblica, declara a promessa, confirma a escritura. Gratidão antecipada, tempo presente, está feito, está fluindo, eu envio. Resultado: a palavra sai da sua boca com o DNA de Deus e volta cumprindo. Você não decreta para convencer Deus, você decreta para alinhar sua fé com o que Deus já decretou aqui. A dúvida sempre vem. Jesus também foi tentado no deserto e nós também somos e seremos enquanto aqui nós estivermos. Mas aqui está um segredo. A dúvida não tem poder até você concordar com ela. Quando a dúvida surgir, reconheça, sem medo. Ah, minha mente humana tentando me testar. Não repita o decreto por pânico. Isso anula a fé inicial. Reafirme mentalmente. Eu já enviei a palavra. Ela está trabalhando ao meu favor. Agradeça. Gratidão expulsa a dúvida. A Bíblia é lógica e espiritual. Você perceberá que aos poucos uma vida nova vai se formando ao seu redor. Não porque alguém te deu tudo de bandeja, mas porque você enviou a palavra certa e ela voltou cheia. Aleluia! Você começou a ajudar pessoas que antes você não conseguia. Você compra pão, medicamento ou presente para alguém sem fazer cálculos desesperados. Você dorme à noite sem aquele fantasma da preocupação. Você sorri com gratidão, não com medo. Você olha no espelho e vê alguém completamente diferente. Não alguém perfeito, mas alguém que sabe quem é. Alguém que finalmente entendeu que é filha, que é filho amado do Rei.
que carrega autoridade espiritual, que pode decretar, que pode enviar a palavra, que pode andar na herança espiritual que sempre teve disponível, mas que agora finalmente você acessou. Isso não é fantasia, não é imaginação vazia, é profecia. E Jeremias 29:11 confirma: eu é que sei os planos que tenho sobre vós, planos de fazê-los prosperar para te dar um futuro e esperança. Esse é o futuro que Deus preparou e ele começa quando decidimos crer. Salmo 56:8 garante que Deus ouviu cada oração que você achou que ele ignorou. Deus recolheu cada lágrima. Nada do que você viveu foi desperdiçado, nada. Você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. Você não precisa de ninguém para ativar a sua bênção. Você não precisa de mediadores humanos. Jesus abriu o caminho e a palavra de Deus está em sua boca. Deus vem nos lembrar que somos filhos amados, não estranhos. Nós somos herdeiros, não mendigos. Somos sacerdotes real, não alguém sem voz. O reino de Deus já está aqui, dentro de nós. Lucas 17:21 diz que toda promessa já foi liberada, toda palavra já está disponível. Não estamos esperando Deus se mover. Deus está esperando a sua palavra ser enviada. Porque quando você decretar, quando você enviar, quando você declarar, a resposta vem. Não porque merecemos, irmãos, mas porque Deus prometeu. E a sua promessa precisa ser cumprida. Amanhã de manhã, vá até o espelho, coloque a mão no peito e diga: eu envio a palavra de Deus sobre essa situação que eu estou vivendo. E você declara a situação. E a palavra não volta vazia. Ela prospera na missão para a qual foi enviada. Diga só uma vez, com fé, com autoridade, com identidade, com certeza. E então, viva como alguém que já recebeu. Respire fundo, porque esse último momento não é apenas um encerramento, é um chamado espiritual, um convite que o céu está fazendo a você. E antes de qualquer pedido, lembre-se, Deus habita em você. Quando você sente esse calor no peito, essa vontade de chorar, sem tristeza, não é emoção, é Deus confirmando que está perto, bem pertinho. Declare: não sou pequena, não sou pequeno, sou filha, filho do Rei. Nasci para prosperar. Deus me criou com poder para decidir, declarar e realizar. Eu não estou sozinha. Existe propósito e direção e promessa sobre a minha vida. A mente humana esquece. Por isso Deus deixou a palavra para lembrarmos diariamente de quem somos. Amém, irmãos? Deus te abençoe.